Um torcedor do Vasco entra na justiça pedindo anulação de Vasco e Internacional pelo Brasileirão de 2020. De novo essa história. Vasco acerta redução salarial com Léo Matos e contrato dele agora vai até 2022. Já temos árbitro para a partida entre Vasco da Gama e Boa Vista e Vasco no próximo domingo. Morato fala de comemoração e homenagem a Edmundo. E, por sua vez, Edmundo fala sobre a comemoração de Morato. Isso e muito mais daqui a pouquinho no Radar Vascaíno, depois da vinheta. No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Tudo certinho? Que bom! Antes de mais nada, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like ou o seu dislike. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilha, comenta e, se possível, se torne um membro aqui do canal. A partir de R$ 2,99 você pode se tornar um membro e assim você ajuda o canal a permanecer no ar. No Radar Vascaíno está também no Instagram, @no Radar Vascaíno, e também no Twitter, @radar_vascaíno. Você também tem a opção de contribuir com o canal através de um Pix. O Pix do canal é noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. Muito bem, vamos começar aqui as nossas notícias, né? A advogada fala sobre a ação de torcedor pela anulação de Vasco e Inter pelo Brasileiro de 2020. Um torcedor do Vasco entrou com ação na justiça para tentar anular o jogo contra o Internacional e, por consequência, impedir a CBF de proclamar o resultado do Brasileirão 2020. O que você acha? Essa história de novo? A STJD já bateu o martelo. Agora vai entrar com ação na justiça? Olha, eu não sei não, hein? Caso o pedido seja atendido, a partida vencida pelo time gaúcho por 2-0 perderia a validade, o que poderia modificar o rebaixamento da competição, e a alegação é o mau uso do VAR no confronto do dia 14 de fevereiro. A informação foi revelada inicialmente pelo site Sports News Mundo e posteriormente o GE também confirmou. Foi o torcedor Luciano Reis da Silva que ingressou com uma ação popular na última quinta-feira e o caso foi distribuído para a 38ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por ora, a juíza Flávia Justus não tomou nenhuma decisão. A advogada Ana Carolina Gandra, do escritório Farraciu e Gandra Advogados, que representa Luciano, afirmou ao GE que a decisão de procurar a justiça ocorreu após o Vasco não ter sucesso na justiça desportiva. Em 25 de março, na última decisão sobre o caso, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça não conheceu, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não reconheceu o recurso vascaíno e, por maioria de votos, manteve o 2-0 do Inter. Segundo a advogada, é cliente e amigo do escritório, que ficou bastante indignado com a questão do VAR, analisando a situação do jogo que mostra o lance do primeiro gol do Internacional. Aguardamos a decisão da Justiça Desportiva. O Vasco não pode recorrer à Justiça Comum. Agora, uma ação popular qualquer um pode. O torcedor tem legitimidade, sim, para fazer essa alegação. A gente sabe que é difícil, mas sabemos das irregularidades cometidas no jogo. E, por conta disso, vamos tentar sem a tentativa ser impossível, explicou a advogada Ana Carolina Gandra. E para você, o que você acha dessa história de um torcedor impetrar uma ação no Tribunal de Justiça pedindo anulação de Vasco Internacional? Você acha que vai dar alguma coisa? Comenta aí para a gente depois debater. O jogador Léo Matos
vai ter o seu contrato, né? Vai ter o seu contrato estendido até o final de 2022 e o Vasco acertou com ele uma redução salarial. Um dos destaques do Vasco nesse início de temporada 2021, o lateral direito Léo Matos acertou a renovação do contrato até o final de 2022. Anteriormente, a validade do documento era até o fim deste ano. Na negociação, para a extensão do vínculo por mais um ano, ficou alinhado entre as partes uma redução salarial pela metade. Desta forma, a movimentação não terá custos aos cofres do clube. Agora tem que ver se o Vasco vai pagar, né, o contrato do jogador de forma, né, normal, ou seja, por mês, porque até agora está enrolado. Titular com o técnico Marcelo Cabo, Matos é visto como nome importante para o elenco neste momento de reestruturação pelo qual o Cruz Maltino passa. Aos 35 anos, é um dos mais experientes do grupo. Pois é, e o lateral chegou a São Januário em outubro do ano passado, por indicação do português Sapinto, então treinador da equipe vascaína. À época, ele estava no PAOK da Grécia. Léo Matos foi autor de um dos gols na vitória sobre o Flamengo por 3-1 ontem. Pelo Campeonato Carioca, o triunfo encerrou um jejum de 17 jogos do Cruz Maltino nos clássicos 2 milhões. E por falar nesse jejum, né, muitos rubro-negros queriam tirar onda que estavam a 17 jogos sem perder para o Vasco, só que dos 17 jogos, eles venceram 8 e houve 9 empates. Quando o Vasco conseguiu a sua série invicta, que ao todo são 23 jogos, de 17 foram só vitórias e os outros 6 empates. Então há uma diferença muito grande entre uma série invicta de um com a série invicta de outro. Se você ainda não viu essa série invicta do Vasco, que foi de 45 até 51, dá uma olhadinha lá no Instagram e também no Twitter. No Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno, que tem lá a relação que eu coloquei de jogos e você vai ver que eu não estou mentindo. Bom, o juiz para a partida entre Boa Vista e Vasco já está definido. Vai ser Tarcísio Pinheiro Caetano. Ele vai apitar esse jogo. E na bandeirinha vai ter o número 1, Diego Luiz Couto Barcelos, e o número 2, Gabriel Bernardo Duarte. O quarto árbitro será Fernando Moraes de Queiroz Varela e o técnico Wendel de Paiva Gouveia. Eu nem sabia que agora tinha técnico de arbitragem. Olha, mais uma boquinha para ser paga, né? Bom, o Morato falou sobre a comemoração no gol no jogo contra o Urubu e a adaptação ao Vasco. Nascido em Francisco Morato, município da Grande São Paulo, o autor do terceiro gol da vitória do Vasco por 3-1 sobre o Flamengo, não era tão familiar a história do Clássico dos Milhões. Tão logo que chegou ao Rio, né, André Eric Feitosa, que leva o nome da sua cidade no apelido, resolveu estudar e se encantou com a comemoração de Edmundo na goleada de 4-1 sobre o arquirrival em 97 na semifinal do Campeonato Brasileiro, jogo que eu estava lá. Aí, essa semana na concentração, antes de enfrentar o Flamengo, Morato avisou um amigo rubro-negro que comemoraria alá animal se fizesse o gol. Dito e feito, o camisa 10, que também na época era Edmundo, contou essas e outras histórias. Pois é, aí o animal, por sua vez, sobre a comemoração de Morato, abre aspas, a gente fica contente quando tem uma homenagem, né? Um camisa 10 do Vasco avança e após um corte seco, um chute no cantinho, na comemoração os braços balançando sobre a rede. Os movimentos de Morato após marcar contra o Flamengo na vitória por 3-1 ontem no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, fez com que os torcedores cruzmaltinos imediatamente viajassem a 1997
e lembrassem de Edmundo. Olha, na hora que eu vi o gol, na hora que eu vi ele fazer aquilo, arrepiou e arrepia até agora só de lembrar. Um animal que está na galeria de ídolos do clube de São Januário foi um dos carrascos do rubro-negro no Clássico dos Milhões e fez chorar. Em um confronto que valia a vaga na final do Brasileiro daquele ano, que o time de Antônio Lopes se sagraria campeão posteriormente. Ele mandou a bola para a rede em 3 oportunidades no triunfo por 4-1. E, após o terceiro gol, fez uma comemoração que até hoje habita o imaginário da torcida e aguça ainda mais a rivalidade. Aí abre aspas para Edmundo. Eu acabei acompanhando o jogo pelo rádio, mas vi depois a repercussão nas redes sociais e fiquei feliz. A gente fica contente quando tem uma homenagem. Foi bem bacana. Não o conheço, mas o agradeço, disse hoje o comentarista, né, Edmundo. Para Edmundo, os reflexos do triunfo da equipe da Colina evidenciam que as grandes rivalidades do futebol brasileiro ainda estão nos clássicos estaduais. O ex-atacante lembra ainda o cenário no qual o resultado foi positivo e aconteceu, que parecia desfavorável ao Vasco. Aquela comemoração protagonizada por ele, inclusive, ficou gravada neste duelo e vem perdurando por gerações e gerações de torcedores. E aí, o que você achou dessa comemoração do Morato? Né? Lembrou o Edmundo de 97? Quem estava vivo e quem estava no Maracanã e quem viu esse jogo, lembra. Inclusive, a própria nova geração de torcedores que não tiveram esse privilégio, como eu, de ver jogos ao vivo com Romário, Edmundo, enfim, dentro de campo, mas já viram o tape desse jogo várias vezes e deu para lembrar, né, do gol do Edmundo, a comemoração. Foi simplesmente arrepiante. Bom, era isso. No Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Se inscreva, compartilha, comenta, ative o sininho, deixe seu like, seja um membro e nos ajude através de um Pix, caso seja possível. Tá bom? No Radar Vascaíno vai ficando por aqui. Valeu! Chegou @Promovasco. Produtos do Vasco por um precinho bem mais em conta. @Promovasco no Instagram e no Facebook. Camisas, capacetes, itens de colecionador. Vários produtos para você escolher. @Promovasco no Instagram e também no Facebook. Carvas Assessoria Jurídica. Seu auxílio nas áreas civil e trabalhistas. Contatos via WhatsApp 21981902995 e através do e-mail carvas_assessoriajurídica@hotmail.com.